Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 37, que diz assim: José como governador do Egito. E o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: Acharemos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu administrará a minha casa e a tua palavra todos obedecerá. Todos os meus povos, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vem que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs nas mãos de José e fez-lo ser, servir-te roupas de linho fino e pôs no pescoço um colar de ouro e fez-lo subir no seu segundo carro. Clamava diante dele, inclinava-se-vos e dizendo, e sustentou sobre toda a terra do Egito e disse: Ainda Faraó, José, eu sou Faraó. Contudo, sem a tua autoridade, sem a tua autorização, ninguém se levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E José chamou-se Faraó Zafanete Paneá. E deu por mulher a Zenate, filha de Potifar, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Até aí, glória a Deus. Você viu que entalou, deu ali um nó ali no meio de campo, embaraçou, mas não tem nada que está embaraçado, não tem nada que está amarrado, que Deus não desata. Importante é a unção, importante é a palavra e toma posse da palavra. Aí você fala, eita, que maravilha, José governador do Egito. Mas você já leu esse capítulo todinho para você ver a história de José? Sabe, tem muita gente que olha para mim, olha para você, é muito, não é pouca não. E às vezes diz assim, meu Deus, eu queria estar no lugar dela. Que mulher que não sei o quê. Essa mulher nasceu com o negócio virado para a lua. Essa daí tem mais sorte do que não sei o quê, né? Mas eles não sabem por quantas coisas eu e você já passamos, não é verdade? Ai, não, isso é porque nasceu num berço de ouro. De mim não diga não. De mim só diz quem nunca ouviu o áudio da palavra do dia, está ouvindo pela primeira vez. Né? Aí fala assim, ou se não vê a cara ali toda bonitinha, ali toda. Mas tu não sabe que a gente mata um leão por dia adentada. É isso mesmo. E José, olha José, a história de José. José, para chegar aqui, José já tinha enfrentado uma cisterna, foi vendido pelos seus próprios irmãos para ser escravo, foi acusado de tentar seduzir a mulher de Faraó não, do governador não, do comandante da guarda. Então José passou por muito, foi para a prisão, mas sabe qual é a diferença? Não importa a cisterna, não importa a prisão, não importa a calúnia, não importa se a tua casa toda se levanta contra você. O importante é que Deus está com você. É isso que importa. É isso que importa, porque cada uma cabeça uma sentença.
Ninguém pensa igual ao outro. Não, eu tenho 4 filhos, mas cada um tem uma maneira diferente de pensar. Primeiro, porque são 3 homens e uma mulher, né? Então, cada um já tem uma maneira diferente de pensar. Ah, mas tu gosta mais do mais novo do que. Não, eu gosto tudo igual. Só que, normalmente, é aquele que está mais perto, aquele que mais precisa, é aquele que mais a mão é estendida. E José, ele enfrentou tudo isso de cabeça erguida, sabendo que Deus é com ele. Tudo começa o quê? Com um sonho. José tem sonho. José era um rapaz, um garoto muito sonhador. Deus dava muito sonho para José. E ele chegava e ele contava o sonho dele para os irmãos. E o pai colocava ele para ir observar o que os irmãos estavam aprontando. Se estava cuidando bem das ovelhas, o que estava. E José ia, chegava e entregava a carta para o pai. Olha, fez assim, assim, assim. José contava tudo. José era aquele jornal, a Gazeta, né? Gazeta do pai dele ali, de Jacó. Jacó, quer dizer, até hoje, tudo isso que ficou escrito na Bíblia, é para nós tomarmos como lição. Coisa que é para nós praticar e coisa que é para nós não praticar. Por quê? Porque se nós já estamos vendo o exemplo, nós não vamos fazer. Tipo, Jacó tinha o quê? Muitos filhos. Mas tinha aquele que era o preferidinho do papai. Cuidado, viu, papai? Cuidado para você não estar fazendo o teu filho tomar raiva um do outro. Cuidado. Tem que ter sabedoria na hora de educar os filhos. Tem que ter sabedoria. Porque senão joga um contra o outro. Porque dá mais atenção para um do que para o outro. Muito cuidado. E Jacó era assim. A túnica da atalaia para José. Ou seja, a túnica seria para o mais velho. Ele deu para o mais moço, para o caçula. Tudo era José. Os outros ficavam sempre de escanteio. E não pode ser assim. A Bíblia é o livro mais perfeito que existe na face da terra. Não existe outro, porque na Bíblia tem tudo que nós precisamos. Nós não precisamos correr. Tudo bem, quem gosta de ler muito, sabe? Mas a Bíblia é o único livro que tu lê e ela se renova. De acordo com o que tu vai lendo, ela vai se renovando. Não existe outro livro assim. Não, não existe. Quantas vezes eu já li essa passagem? Mas cada vez Deus fala de maneira diferente. Ele fala. Ele te coloca em ações, tu vai falar desse jeito. E José não tinha muitas. Quando ele sai da prisão, para ele interpretar o sonho de Faraó, tinha ali tinha os feiticeiros, os cadimbozeiros, os necromâncios, tinha os sábios do palácio, estava ali. Mas Deus escolheu, preparou aquela vitória, deu o sonho duplo para Faraó. Por quê? Porque tinha chegado a hora de Deus exaltar José. O tempo de cárcere, o tempo de cativeiro acabou. Acabou. E agora, José saiu diretamente da prisão para ser governador. É ótimo quando chega nessa fase, né? A gente até esquece de toda a tribulação. Isso é bom, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deus faz, ele apaga, ele passa assim uma borracha, não deixa nem a marca. Ele não deixa nem a marca, que é para a gente não ficar olhando para trás e ficar, ai, quando eu estava. Porque tem gente que é masoquista, tem sim, que volta lá para o passado e fica, ai, quando eu estava no Egito, ai, quando eu estava na Babilônia. Ai, que coisa que essa, deixa isso para lá, nós não somos um museu para viver de passado. O meu passado eu uso para ilustrar, para dizer, olha, eu estava lá, Deus me colocou aqui, e glória a Deus por isso. E José saiu diretamente para lá. Estava lá. O faraó chamou. Mas não teve ninguém. Deus disse: ninguém vai interpretar. Isso aí é para o meu servo. Isso aí é para minha serva. Escolhi para ele e para ela. Não é para nenhum de vocês do Egito. Não é. Não é. É para José. José até pediu para o copeiro:
olha, quando tu estiver na presença de Faraó, lembra-te de mim. Ele falou. Mas do próprio Deus, não chegou a hora, tu não vai lembrar, não. Tu tem muita coisa para fazer aí, continua fazendo teus afazeres, deixa José comigo. José é projeto meu. Não se mete com José, porque José é projeto meu. Esqueceu. Aí esqueceu? Sabe o que é legal? Pode todo mundo esquecer de mim, de você, de nós, mas Deus não esquece, não. Então, eu vou te dar um conselho. Assim como José deu o conselho para Faraó, não deixa ninguém substituir Deus na tua vida. Não deixa, não permita. Sabe por quê? Porque na hora da tribulação, por mais que nós temos aquele amigo, irmão, aquele marido que leva café na cama, que não deixa tu tirar nem o teu garfo da mesa, que nem o meu, ou glória a Deus, aleluia. Mas na hora da tribulação, talvez ele não vai estar lá. Tu vai estar sozinho. E aí? Se tu não tiver uma intimidade com Deus, se tu não tiver um relacionamento com Deus, tu vai descer antes da hora. Antes da hora tu vai descer. Ai, porque tu deu mais atenção para os teus amigos que é riquinho, né? Que é da alta sociedade, que nem tu, porque tu já tá se achando acima dos 7 estrelas, né? Esqueceu de Deus? Não faça essa burrice, porque isso é burrice. Isso é burrice. A pessoa que deixa Deus por bem materiais, ou pros amigos, ou pro marido, ou pro namorado, ou pro esposa, é falta de sabedoria. É burrice mesmo. Pronto, é burrice. Rasgada, é burrice pura. É burrice. Então, nós temos que fazer o quê? Todo dia estar no pé do Senhor e pedir para Ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque nós somos seres humanos e somos falhos. Tem dia que o espírito, o negócio da burrice entra ali na cabeça da gente, que a gente fica, meu Deus do céu, onde que eu estou mesmo? Será que eu estou nesse planeta ainda? Será que eu estou nesse plano? A gente tem aquele dia parece que de falta de memória. Parece que a memória some. Vai de férias. Que ela nunca vai de férias, que ela fique sempre aqui na nossa mente. Mas não permita isso. Mas como que eu vou fazer? É vigiando, observando, sabe? Não se deixa levar por conversinha, papo mole, conversa furada, não. Ai, mas o fulano fala que é uma maravilha. Quando ela fala, chega meu coração balança. Isso é emocional, isso não é sentimento de Deus, não. Isso aí é carnal. É carnal, é carne. Entendeu? Isso é laço do capeta. É laço do capeta. Ai, mas que voz. Tem voz de querubim. Cuidado, que o outro que disse que não, isso é voz de Deus, morreu comido de bicho. Cuidado. Então não se deixa. Fique com o Senhor, fica ali aos pés do Senhor, que nem Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Porque eu te digo, na hora que você precisar, que tu tá no meio do nada, clama. Clama. Se não tiver ninguém, meu Deus, aqui não vai chegar ninguém para me socorrer. E agora, Jesus, tô no mato sem cachorro. Não tem ninguém, não é Chapolin Colorado, não. Não, não é não. Tu vai ver, de repente, do meio do nada, surge uma pessoa ali para te ajudar. De onde você veio? Não, eu tô tanto tempo aqui andando, eu teve nessa caminhada aqui. Vai te socorrer aonde tu tiver. É anjo. É anjo. Olha, Ló não estava no meio de Sodoma e Gomorra? Lá no meio daquela coisa lá? Deus não enviou anjo para libertar ele, tirar ele de lá no meio daquela tribulação? E tu acha que Deus não vai te enviar o teu socorro aí para ti, não? Vai. Ele te tira dessa prisão. Ele te liberta dessas obras de amarração, de feitiçaria, de magia negra, de voodoo. É o único que pode nos livrar. Porque se Deus tem projeto na tua vida, na minha vida, pode se levantar do quanto quiser. Não prevalecerá. Deus não permite. José, quem era José? José tinha uma promessa, tinha um sonho. José carregava os projetos de Deus ali com ele. Que nem o próprio pai acreditou. Ninguém acreditava. Dizia, lá vem um sonhador mor. Por que o sonhador mor?
é o grande sonhador. Aquele lá não precisa nem dormir para sonhar, ele sonha acordado. Quer dizer, sonhar acordado é bom porque você está vendo, né? E você corre atrás do teu projeto, né? E não aconteceu. Tudo que Deus prometeu para José não aconteceu. Os irmãos dele não se curvou, porque os irmãos achavam que não ia se curvar. E quando chegou, eles nem reconheceram José. Não, mas José reconheceu. E é isso que vai acontecer. O que Deus vai fazer, a reviravolta que Deus vai fazer, vai ser tão grande que aqueles que te pisaram, aqueles que te pisotearam, não vão nem reconhecer quem é você. Não, não pode ser ela. Não pode ser ela, porque ela estava lá na sarjeta, abaixo do lamaçal. Não pode ser ela. Governador? Não, isso aí não é não. Ela não podia chegar. Não, isso não tem condição, não tem lógica. Ninguém explica milagre. Ninguém explica Deus. Ele faz do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Ele é Deus. E agindo ele, quem impedirá? E aí os conselheiros de Faraó, os encantadores, os sábios, era sábio, não era qualquer pessoa não que estava lá para tentar interpretar o sonho de Faraó. Ninguém. Então aquele lá, que estava lá na cadeia, lá sofrendo, que apanhou que nem filhote de pitbull, saiu de lá para sentar no trono, para ser governador, para subir no segundo carro, melhor carro, para mandar, só Faraó no trono mandava, para mandar sobre todo o Egito. Porque quando ele interpreta o sonho, ele diz, os 7 anos, as espigas cheias, significa 7 anos de fartura. E as vacas gordas significa a mesma coisa, é 7 anos de fartura. E as espigas mirradas é 7 anos de escassez. Só que a fome que vai vir depois vai ser tão grande que tu vai esquecer. Sabe? Presta bem atenção em quem está te dando conselho. Porque tem conselho que ele te leva para o topo e tem conselho que ele te leva para o buraco. Depende para quem você está dando atenção. Está escutando o que de quem? Cuidado, vigia. Olha só, a Eva foi ouvir conselho de quem? Da serpente. E por isso nós estamos pagando o pato por isso. Todos nós, pagando o pato. Conselho. Quando você dá ouvido para a pessoa que não deve, não é só você que vai sofrer, não. É toda a tua casa. E dependendo mais das pessoas que estão ao teu redor. Então, por isso, nós temos que dar ouvido à pessoa de Deus. Ainda até isso, você ainda tem que, lá no teu secreto, perguntar, Senhor, essa pessoa realmente é de Deus? Só no teu íntimo, tu e Deus. É no pensamento. Esse conselho, põe à prova. Não vai recebendo conselho de qualquer pessoa. E não, porque aquela ali é uma mulher de Deus, aqui dali é um homem de Deus. Se não tem base bíblica. Vigia vaso, vigia. Seguro morreu de velho, ainda morreu com a perna quebrada. Isso é porque ele era seguro. Tu imagina se ele não fosse, tinha se quebrado todinho. Todinho, junta por junta. Não, era no meio, meu osso era no meio mesmo que se quebrava, que junta. A junta ficava mais perto de ajuntar, né não? Então nós temos que vigiar. E José, olha, governador, os irmãos se curvou, o pai se curvou. Quem disse que não vai se curvar para você, vai se curvar. Vai chegar e vai comer na tua mão. Mas quando os irmãos de José chegaram até José, José não tinha nem mais mágoa, nem rancor, não guardava não. Porque esse ano todinho de lapidação que ele passou, ele entendeu que aquilo ali não aconteceu porque os irmãos dele queriam. Aquilo dali, porque é assim que acontece na minha e na tua vida. Quando nós temos projeto de Deus, que as pessoas malignas, enviadas por Satanás, pensam que ela vem para nos fazer mal, pelo contrário, elas estão nos impulsionando a nós chegar mais rápido aonde Deus quer que chegamos. Porque quem manda é Deus. É ele que manda. E nada, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão dele. É verdade, não cai não.
Pode até pensar, vou derrubar a árvore, só derruba se Deus quiser. Porque se ele não quiser, tu pode bater noite e dia aí com o machado, com motosserra, ela não cai. A motosserra quebra, o machado quebra, mas a árvore continua de pé. E é assim que acontece. Então não tenha medo não, tenha fé no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então, tudo isso que você está passando não é para morte, não. Isso aí é Deus te lapidando, te preparando, quebrando esse gênio aí ruim, mais do que Giló, te preparando para quando você chegar lá, você não ter essa arrogância, saber de onde foi que tu saiu, entendeu? E não se achar. Porque Deus não vai te dar uma nação para cuidar sem antes ele te preparar, não, para te capacitar, não. Ele disse: vem do jeito que está, mas não é para permanecer do jeito que está, não. Ele vai mudar. Entendeu? Porque tem gente que confunde. Deus disse que eu posso ir do jeito que eu tô. Eu estava lá fazendo aquele negócio do jeito que eu queria, então eu vou continuar fazendo. Não é, não. Daí vem o processo de lapidação, o processo de tirar aquelas roupas velhas e colocar vestes novas, mais branca do que a neve. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, obedecer. Quando nós obedecemos, minha filha, todos que se levantar contra você, vai se levantar contra quem? Contra Deus. A mulher lá do Potifar que se levantou contra José, o que aconteceu com ela? Ela acabou perdendo a ponta do nariz. É isso. Então não queira também fazer vingança com as próprias mãos. Coloca tudo na mão do papai. E ele vai resolver a situação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, a tua misericórdia, Pai, na nossa vida, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, este azeite, essa peça de roupa, tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus. Coloca uma unção dobrada, Senhor, no momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se mês passado, foi esse mês mesmo, né? Que eu estava de viagem, uma pessoa passou mal no carro. E eu sempre ando com esse azeite que eu peço para Deus consagrar, porque o poder é de Deus. Então eu peço para ele consagrar, que eu não tenho nenhum poder, o poder é dele, né? Para ele consagrar. E vi uma pessoa no carro passando muito mal. Nós estava na autoestrada, né? É tipo BR, né? E não tinha remédio, não tinha nada que podia ajudar aquela pessoa. As mãos dela já estavam ficando tudo engrenguenadas, assim, sabe? Os dedos assim, duro assim. Tava ficando toda travada ali. O negócio tava pegando. Satanás queria era detonar com todos nós dentro daquele carro. Porque a mulher começou a passar mal, e o marido dirigindo, e eu ali no banco de trás, com as crianças também. E aí eu me lembrei do azeite que eu sempre carrego. Eu não fiz nenhuma oração assim, Deus, liberta, Deus, cura, não. Eu coloquei 2 gotas de azeite na mão da mulher. Acho que nós andamos uns 15 minutos, ele parou o carro e nós descemos e ela já estava bem. E aí foi quando eu fui colocar a mão na cabeça dela. Já estava bem. Porque quando o poder de Deus, aonde o poder de Deus chega, nada fica mais do mesmo jeito. E assim Deus faz, sabe por quê? Porque tem pessoa que se acha, sabe, não dá valor. Mas é dentro do tempo de Jesus, não dá valor para as coisas, né? Jesus não fez tanto milagre lá no meio do povo dele. Por quê? Porque o povo dele não dava crédito para ele. Já o lá de fora dava. Aí Deus coloca essa situação que é para a pessoa poder dar valor para aquele que está do lado dele. Deus faz isso, Deus já fez várias vezes com a minha família, dentro da minha casa, Deus já fez. Quando se levanta, Deus diz: para aí que eu vou te mostrar qual é o caminho que tu deve andar. Então não se preocupa com aqueles que estão levantando contra você dentro da tua casa, não. Usa a autoridade que Deus te deu. E aí tu vai ver o negócio acontecer. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todos que ouvir esse áudio da palavra do dia, Pai, que ele seja liberto e que a fé dele seja multiplicada, Senhor. Liberta essa pessoa, Pai, de todo
toda e qualquer tribulação, Pai, na vida dela, Pai. Pai, dá crescimento para esta obra, Pai. Enche essa pessoa do teu Santo Espírito. Batiza o teu povo com teu Espírito Santo, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, vai repreendendo, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de miséria, espírito de contenda, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, palavra de maldição, maldição hereditária, toda a obra do inferno lançada contra a nossa vida caia por terra no nome do Senhor Jesus. Vai removendo, Pai, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, toda trava, seja removido dos nossos caminhos, aquela obra de feitiçaria que foi feita contra a vida financeira desta pessoa, no nome do Senhor Jesus, toda obra de feitiçaria que foi feita para travar a vida financeira desta pessoa, deste homem, desta mulher, no nome do Senhor Jesus, seja desfeito agora, seja quebrada, no nome do Senhor Jesus, Pai, repreende esse demônio, Senhor, que tirou esse homem, essa mulher de dentro da igreja e levou para o mundo da prostituição, para o mundo das drogas, seja liberto agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, liberta essa pessoa do espírito do medo, Senhor, do espírito da depressão, o espírito da loucura, o espírito do câncer, espírito da fibromialgia, artrite, artrose, no nome do Senhor Jesus, vai saindo Satanás e seus demônios, vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés e cura o teu povo, Pai, de toda e qualquer enfermidade. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, esse espírito de tranca-rua que está trancando as portas para essa pessoa não ter uma porta de emprego aberta, para essa pessoa não conseguir os documentos, essa pessoa que tem uma causa na justiça, vai saindo Satanás, espírito de pombagira, de Jezabel, de enxucaveira, tranca-rua, Maria Mulambo, Zé Pilindra, vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo Satanás e seus demônios, não importa o teu nome é demônio, vai saindo Satanás, agora eu te repreendo no nome do Senhor Jesus, amarrado, algemado e lançado lá no fundo do inferno, para nunca mais sair dali, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, para remover todo espírito de confusão, de inveja, de olho gordo, de contenda nesse ambiente de trabalho, Pai, envia essa legião de anjos também, Senhor, nos nossos lares, para remover toda a seta maligna que foi lançada, espírito de olho gordo, de inveja na nossa casa, na nossa família, esse espírito de contenda nesse lar, no nome do Senhor Jesus, bate em retirada, Pai, que a tua paz esteja nos lares, no meio do teu povo, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia, Senhor, o teu anjo lá naquele hospital onde a pessoa está na UTI, Senhor, toca na vida dela, na vida dele, Senhor, para tirar desse coma, dessa UTI, no nome do Senhor Jesus, toca para curar o teu povo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, visita também as penitenciárias, as CACE, os abrigos, albergue, os manicômios, todo lugar deste mundo aonde houver uma pessoa clamando por teu socorro, meu Deus. Que o Senhor esteja socorrendo o teu povo e quebrando todas as amarras, tirando toda e qualquer enfermidade do corpo, da mente, da alma, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.